Então, gostaria rapidamente de trazer aqui uma mensagem sobre jejum. Eu vou falar aqui sobre 3 propósitos de oração e jejum. Número 1. Primeiro, o propósito de guerra e libertação. Este é o primeiro propósito de jejum. Propósito de guerra e libertação. Eu vou explicar para vocês por que muita gente evita jejuar. Eles não têm nem ideia. E você também não tem nem ideia. Porque que no tempo em que muita gente jejua e muita gente também abandona. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Esse é o capítulo da Bíblia muito familiar. Por que eu digo isso? Há muita gente que já leu e continua a ler sobre o jejum de Jesus por 40 dias e 40 noites. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Teve fome. Aleluia. Vocês estão aqui todos? Diz a Bíblia, Jesus foi levado pelo Espírito, isso é, Deus permitiu, sob uma orientação pelo Espírito, Jesus foi levado até o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites, e diz a Bíblia, dali ele foi tentado. Agora escute que isso é muito importante. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Conduzido pelo Espírito ao deserto, ali ele teve fome. Ali ele foi tentado 3 vezes. Ele foi tentado por 3 vezes. Agora escuta. No livro de João, capítulo 1, no versículo 1, diz a Bíblia, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e se manifestou entre nós. Verbo significa palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra de Deus que estava com Deus e é Deus e se manifestou entre nós. Ele foi chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus se manifestou entre nós na carne. A palavra se manifestou entre nós. A palavra se fez carne. A palavra se tornou pessoa e se manifestou entre nós. Mas antes ele já existia. Eu quero que vocês entendam isso. Antes ele já existia. Onde é que começou a rebelião? A rebelião começou no céu. Com a liderança de Lúcifer. Ele se rebeliou contra Deus. Só para dizer a vocês que existem diferentes tipos de categorias de anjos no céu. E cada categoria tem seus próprios ofícios, designados por Deus. Mas Lúcifer tinha um papel completamente diferente dos outros anjos. Escuta que isso é muito importante. Diz a Bíblia, ele era um anjo muito próximo, ele guardava a presença de Deus. E não só ele liderava os outros anjos, Lúcifer liderava os outros anjos. Era o único anjo ungido. Escuta, era o único anjo ungido. Ungido, dado poder. Vocês estão entendendo? Dado poder. Ele poderia liderar os outros anjos. E diz a Bíblia, ele se orgulhou por causa da posição que ele havia recebido. Se orgulhou, queria ser igual a Deus. Vocês estão entendendo, amados? Ele se orgulhou e se rebeliou contra Deus porque queria ser igual a Deus. Ele queria usurpar a autoridade de Deus. Irmão, Deus é Deus. Diz a Bíblia, a minha glória não darei a outros. Diz o Senhor. Então a rebelião começou no céu. O que Deus fez? Sabe, diante de Deus, tudo se renova a cada
Segundo, por causa da santidade dele. O mal não podia habitar nos céus. E Lúcifer foi expulso. Ouviram o que eu disse, queridos irmãos? Lúcifer foi expulso. Expulso de onde? Do céu. E foi lançado na terra. Agora, essa história é tão interessante. Será que houve jejum no céu para expulsar Lúcifer? Não. Ninguém jejuou. Sabe por quê? Porque não havia carne nos céus. Quando Lúcifer foi expulso do céu, nenhum ser humano já tinha entrado lá. Nenhum ser humano. Não havia carne. Tudo era espiritual. Seres espirituais. Não vocês estão entendendo, amados? Ouviram o que eu disse? Seres espirituais. Não havia carne lá. Não havia seres humanos lá. Vou repetir de novo para não me entenderem mal. Todas as pessoas que morreram em Cristo estão com Jesus. São seres humanos, mas os seus corpos estão aqui na terra. Eles estão à espera de ressurreição. Mas quando Lúcifer foi expulso, não havia nenhum ser humano na terra. E não houve jejum no céu. Lúcifer foi expulso e lançado na terra. Depois Deus criou o ser humano, criado do pó. Deus criou o ser humano do pó da terra. Agora, a pergunta é esta. Depois da palavra, a palavra de Deus tornar-se carne, pessoa, e vir ao mundo e habitar juntamente conosco. Ali nós vemos agora uma nova história. Que história é esta? Escuta. Jesus Cristo, a palavra de Deus, teve que jejuar 40 dias e 40 noites. Mas por quê? Quando Lúcifer foi expulso no céu, Jesus estava lá. Mas ele era a palavra. Ele era a palavra. Ele estava lá. Ele era a palavra. Quando Deus disse, Lúcifer, hoje você vai deixar os seus. Eu vou reduzir a você a nada. Sabe, o anjo mais lindo se tornou o ser mais feio. Irmãos, Lúcifer é uma coisa feia. Deus reduziu. E aquela palavra que Deus usou era Jesus. Para esse pronunciamento, Lúcifer foi definhado, se tornou um monstro e lançado na terra. Agora veja, quando Jesus, a palavra, se torna carne, vem ao mundo. Antes dele começar com seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas por quê? Eu disse o propósito de oração e jejum. Escuta, igreja. O primeiro propósito de oração e jejum tem a ver com guerra. Vocês estão entendendo? Guerra tem a ver com guerra espiritual e tem a ver também com libertação. Veja só, o Espírito conduziu a Jesus até o deserto. De lá ele teve fome, jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado. 3 vezes Jesus foi tentado. Mas por que Jesus teve que jejuar? Sabe por quê? É por causa da carne. É por causa da carne. Por quê? Jesus veio para enfrentar o mesmo ser que foi expulso no céu por ele mesmo. Mas agora na terra. Os seus não jejuaram porque não existe carne nos seus. Todo ser humano, por causa do seu corpo, está sujeito a várias fraquezas. Não se está entendendo, amados? Várias fraquezas. Nós temos que ter consciência disso. Como seres humanos, o nosso corpo está sujeito a várias fraquezas. Não só enfermidades, estamos a falar de doenças,
Mas o corpo também é um instrumento da fraqueza espiritual. Muita gente não sabe disso. O corpo é um instrumento de fraqueza espiritual. Se você não lutar contra o seu corpo, se você não dominar a ele, se você não dominar as vontades do seu corpo, se você não dominar os desejos do seu corpo, sabe o que a Bíblia diz? O pendor da carne é a morte. A carne vai matar você. Não sei se está entendendo? Porque a carne tem as suas paixões, a carne tem as suas concupiscências. Diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a carne luta contra o espírito, porque há uma semente de corrupção na nossa carne. Agora, Jesus nasceu como um homem, sem pecado, sim, nunca pecou, ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, mas Jesus nasceu como homem. Posso ouvir amém na igreja? Jesus nasceu como homem. É por isso que ele teve que jejuar. Posso ouvir amém? Ele teve que jejuar. Por quê? O jejum tem a ver com guerra espiritual, também tem a ver com libertação. Mas do que? Das fraquezas da carne, para não sermos dominados por ela, para que o nosso espírito não morra, queridos irmãos. Vocês estão entendendo? A Eva foi tentada de 3 formas. Jesus também foi tentado de 3 formas. Nós, como crentes, também somos tentados de 3 formas. Satanás usa sempre a mesma estratégia para nos tentar. Assim como tentou a Eva, tentou Jesus, ele também nos tentará da mesma forma. Jesus teve fome. Veja só, Satanás aparece e diz assim: por que você não transforma esta pedra no pão e coma? Jesus tinha poder para fazer isso. Por que você não transforma esta pedra no pão para você comer? Você está com fome. Concupiscência da carne, vontades da carne. Muitas das vezes eu tenho dito assim: o diabo vive dando razão a pessoas. Se você não sabe, se você nunca viu a ele já tem vindo sempre ter com você, dizer que você tem razão. Nunca ouviu isso você? Quando a sua mente diz que você está certo, que Deus te compreende. Não é Deus a falar, é o diabo a falar. Quando ele diz que você tem razão, o diabo vai para uma pessoa que acabou de roubar dinheiro e diz assim que você tem razão, roubou dinheiro porque estava com fome. É assim como ele faz. O diabo diz assim: você tem razão, você pode fazer o que você quer, você tem razão. Ele vai do lado da nossa vontade, que manifesta por causa de falhas no nosso ser. É por isso, oração e jejum tem a ver com guerra e libertação. E é feita de 2 formas diferentes. Escuta aqui, isso é muito importante. Uma batalha interna e outra batalha externa. Interna por quê? Você luta contra o mal. Você luta contra a voz da carne. Você luta contra a vontade da carne. Você luta contra os sentimentos da carne. Você luta contra a semente que está na carne. Você luta. Olha, vamos ler no livro de Romanos, capítulo 7, para você entender melhor a história. O maior inimigo é a sua própria carne. É por isso que nós precisamos de libertação. Nós precisamos de guerrear. Você precisa de orar, guerrear. Você precisa entrar em guerra contra você mesmo. Você precisa lutar para se libertar de um inimigo que está em você. Estou a falar está em você porque o homem é um ser espiritual que possui espírito, alma e corpo. Na verdade, você é um ser espiritual, só que o corpo é como um veículo que você usa.
Você decidiu vir aqui à igreja e você disse para o corpo, vamos, e ele te obedeceu. Não é isso que aconteceu? É. Romanos capítulo 7, no versículo 14. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Olha, na minha versão diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Uma guerra dentro de nós. Obrigado, amados. Uma guerra dentro de nós. É por isso, ninguém jejuou no céu para expulsar Lúcifer. Se tornou Satanás, foi lançado na terra. Mas a palavra, quando se fez carne, se tornou homem. Jesus, quando veio ao mundo, teve que jejuar. Por quê? Porque a carne carrega todas essas coisas, queridos irmãos. Você sabe, quer saber a verdade? Jesus foi tentado como um de nós. Da mesma forma que nós somos tentados, Jesus também foi tentado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele nunca pecou. Aleluia. Você está aqui nesta noite? Jesus foi tentado como qualquer um de nós. Mas ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Olha só. Adão apareceu de repente e de repente se foi. Jesus não. Teve que nascer, ficou 9 meses na barriga da Maria. Com 33 anos começou o ministério. Jejuou. Jesus se preparou. Adão não teve preparo. Quando a palavra se fez carne, Jesus, o Deus Emmanuel, Deus conosco, ele jejuou por causa desta parte humana. Jesus não jejuou como Deus. Jesus jejuou como homem, porque Deus não jejua. Você está aqui, igreja? Deus não jejua. Jesus jejuou como homem, porque Jesus é 100% Deus, também 100% homem. Nasceu como bebê, foi cortado o cordão umbilical também. Jejum tem a ver com guerra e libertação. Libertação de quê? A carne. Guerra de quê? Ou guerra contra quem? Contra a carne. E por isso diz a Bíblia no livro de Gálatas, a carne em si mesmo luta contra o Espírito. E o Espírito também contra a carne. Está aí, está bem claro na Bíblia. Então, a oração e jejum, queridos irmãos, tem a ver com guerra e libertação. Agora, quero que vocês saibam. Jesus não jejuou como Deus, Jesus jejuou como homem. Deus homem. Não jejuou como Deus, mas como homem. Agora escuta, por quê? Porque Satanás já estava aqui na terra. Ele já tinha sido lançado na terra. Jesus ia começar o seu ministério. Agora tem uma passagem da Bíblia muito interessante. Eu quero que você leia isso. Mateus capítulo 12, no versículo 29. 12, 29 diz o seguinte. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, como é que alguém pode entrar na casa de um homem forte? Na outra versão diz assim, como é que alguém pode entrar na casa de um valente sem primeiro amarrar a ele para saquear aquilo que ele tem? Veja só, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites.
Por quê? Satanás já estava aqui no mundo. Satanás já havia feito muitos estragos. Sim, muitos estragos por muitas gerações. E na plenitude dos tempos, Jesus enviou seu Filho na terra. Agora, aliás, Deus enviou seu Filho na terra. Na plenitude dos tempos. No tempo certo, Deus enviou seu Filho na terra. Agora escuta, Jesus jejuou. Jejum, queridos irmãos, faz Deus amarrar toda a reação do seu inimigo, para que você tenha espaço de colocar a sua liberdade no território. Isso é muito importante. Quem é o valente? É o diabo. É um valente. Sabe, a Bíblia nos ensina verdades que nós temos que entender. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Satanás se tornou o Deus deste século. Você já viu o que Jesus falou? O Deus deste século. Paulo também falou sobre isso. Satanás se tornou o Deus deste século. O Deus deste mundo. E Jesus disse, Satanás é ladrão. Veio para roubar, mas também veio para matar. Jesus disse, se você quer saquear alguma coisa na casa de um valente, a primeira coisa que você deve fazer é amarrar a ele para lhe retirar aquilo que ele tem. Qual é a missão, ou qual foi a missão de Jesus? Sim, qual é a missão de Jesus? É resgatar aquilo que o inimigo roubou.